Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Eu queria falar rapidamente nessa noite sobre considerando os limites de Deus. Quando Deus dá um limite a gente aqui, é bom a gente considerar. Eu garanto a vocês que eu amanheci com tanta vontade hoje de falar sobre a chamada de Mateus. Olha só como é que o Espírito Santo faz. Eu olhei aquele texto e falei, a palavra chamada de Mateus. Aí o Espírito Santo disse não. E então Deus tem alguma coisa a falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Considerando os limites de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16. Vamos tomar esses dois versículos para a gente conversar sobre esse tema. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. O 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Fala conosco por tua misericórdia. Enche nosso coração de ti e nos alimenta, Senhor, e nos ajuda, porque sem ti nós nada podemos fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as pessoas clamam por liberdade. Todo mundo fala sobre liberdade. Me lembro quem já ouviu falar naquele movimento hippie? Quem pegou aqui? Quem lembra do movimento hippie da década de 60? Esse movimento foi um movimento que começou na cidade de São Francisco da Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 60. E o que é que os hippies promoviam? Os hippies defendiam o seguinte: o amor livre, o respeito à natureza, abaixo todo tipo de consumismo, uma sociedade sem regras. E qual foi o fim desse pensamento que não tinha limites? O fim desse pensamento sem limite, ou dessa utópica filosofia de vida, terminou com centenas de milhares de jovens com a vida completamente destruídas. Jovens que perderam o rumo que tinham na vida e perderam a vida que possuíam. Literalmente, muitos sonhos foram destruídos, muita gente foi exterminada, muitos jovens no mundo todo que aderiram a esse movimento terminaram a vida, muitas das vezes tremendamente escravizados dos vícios, terminaram e interromperam a vida cedo, doentes com as doenças sexualmente transmissíveis, vidas fracassadas. Outros ficaram totalmente alienados e nunca mais voltaram para esse planeta. Ficaram com a mente alienada. Se perdeu totalmente. Uma geração maculada, porque eles defendiam a ideia de que não era importante se ter limite. Não era importante ter limite. Essa falta de limite hoje, e a gente vê e experimenta hoje, essa falta de limite hoje leva o aluno a agredir o professor,
De vez em quando a gente vê no jornal um aluno que vem e agride o professor. Vai lá e agride. Essa falta de limite hoje, ver filhos cometendo atrocidades bizarras contra os seus pais. Coisas que você só acredita porque está lá, é filmado, é comprovado. A gente vê filhos destruindo os pais, literalmente, por essa falta de limite. Essa falta de limite hoje leva uma mulher que gera uma vida no seu ventre, optar pelo aborto, assassinar o próprio filho e não ter nenhum tipo de dor de consciência. Não tem nenhum tipo de dor de consciência. Sua consciência sequer machuca. Ela ainda defende a premissa de que ela é dona do seu corpo e ela faz o que quiser com o corpo dela, mas o corpo do filho é dele. Não é? Ali é uma vida que tem uma alma, tem um espírito, e aquela vida é ceifada pela própria mãe. Tudo isso, a falta de limite, sabe? A gente vê o homem se voltar contra Deus, não é? Pragueja contra Deus, cerra o punho e desafia Deus, faz graça e banaliza as coisas de Deus, como vocês viram no carnaval do ano, foi no ano de 2020, foi isso ou foi 2019, eu não me lembro, o carnaval que botaram uma escola de samba, um demônio arrastando um camarada simbolizando Jesus e fazendo piléria com Deus, como se o homem desafiasse Deus, como quisesse o humano sobrepor a sua vontade ao divino. E a gente vê que o homem está aí colhendo as consequências da falta de limite. É por isso que você passa em determinado lugar e não é de estranhar você ver frases assim. Você encontra lá, liberdade de escolha, bonito, todo mundo acha legal, liberdade de escolha, liberdade sexual, poxa vida, bonito, essas frases, né, de efeito, jogada com efeito, soa muito legal, liberdade de escolha, liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Mas eu quero te dizer uma coisa, guarde bem o que eu vou lhe dizer nessa noite. Liberdade sem limite é anarquia. E liberdade sem responsabilidade acaba em tragédia. Pode anotar isso. Liberdade sem limite é anarquia. E liberdade sem responsabilidade acaba em tragédia. Bom, dito isso, eu quero voltar aqui para o texto que a gente leu. E eu quero falar sobre isso. Considerando os limites estabelecidos por Deus. E é maravilhoso quando você se submete aos limites de Deus. O conceito de liberdade dado por Deus tinha limite. Está aqui, se você ler o versículo, você vai entender. O homem foi criado com inteligência, vontade e sentimento. É livre para viver e fazer as suas escolhas. Deus criou o homem assim. O que teria uma existência extremamente abençoada se ele tivesse feito as suas escolhas pautada dentro dos limites que Deus estabeleceu. Nossa, você imagina se o homem tem optado a se manter nos limites de Deus. Olha que palavra, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha que coisa maravilhosa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja que palavra maravilhosa. Versículo 16. Joga aqui, Leslie, o 16. Olha lá. De toda a árvore do jardim comerás livremente. O homem tinha essa bênção. Ele era livre. Ele era inteligente. Ele podia fazer escolhas.
E ele tinha toda aquela variedade de benefícios ali que lhe eram dados por Deus. Imagina quantas espécies de árvores maravilhosas deveria estar ali quando você vai num pomar bem cuidado, zelado. Você fica maravilhado de ver aquelas frutas na árvore ali. É muito gostoso tirar uma fruta da árvore e você poder apreciar, saborear. Você imagina aquele jardim abençoado, tão abençoado, que tinha visita de Deus. Imagina os frutos que tinham ali. E Deus disse: olha, todas as árvores do jardim, você pode se alimentar livremente delas. São teus. Olha que bênção. Uma outra coisa, eles tinham direito a todas as árvores. Tinham direito a isso. Tinha direito a tudo que o jardim lhes proporcionava. Somente uma eles não podiam. Só uma. Deus deu um limite. Disse: dessa aqui você não toca. Dessa aqui você não come. Aqui você não pode lançar a mão. Somente uma, gente. Pensa bem. Somente uma. Exatamente essa falta de respeitar o limite de Deus foi que levou o homem a perder tudo. Foi expulso. Perdeu o direito a todas as outras árvores ali existentes, a todas as regalias. Apenas uma Deus o proibiu. E exatamente aquela que Deus proibiu, ele aguçou a sua vontade. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, versículo 15, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Olha o limite de Deus. Versículo 17, lá no finalzinho, a parte B. Vamos ler. Olha o limite de Deus. Não, é Gênesis 2,17. Por favor. Gênesis 2,17. Lá no finalzinho, olha o que é que está dizendo. Olha o que é que diz. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Exatamente aquela que Deus havia dito: não toque, não proves. Então, meu irmão, essa noite é bom a gente considerar se o Espírito Santo está falando alguma coisa para você. Se Deus tem te alertado, através da sua palavra, através da sua presença, através da sua voz interior, através das palavras que você tem ouvido deste púlpito, considere o limite que Deus está estabelecendo para você. Tenha cuidado com o limite que Deus está estabelecendo para você. Se Deus está dizendo não toque, se Deus está dizendo não pegue, se Deus está dizendo não vá, se Deus está dizendo não faça, se Deus está dizendo para você, considere o que Deus está falando a sua vida. Considere, porque infelizmente, o que foi que aconteceu? Quando os limites estabelecidos por Deus foram quebrados, trouxe consequências ao homem. E eu vou lhe falar aqui muito rapidamente, porque nós não temos tempo de nos aprofundar numa palavra dessa, mas superficialmente eu vou te dar aqui algumas consequências que aconteceram. Primeiro, a perda dos direitos adquiridos. Todas as vezes que você quebra um limite de Deus, você perde aquilo que você possuía, aquilo que Deus te deu por direito. E eles perderam. A perda dos direitos adquiridos. A serpente os convenceu a comerem da árvore da ciência do bem e do mal, e o desejo de se liberarem das restrições que Deus estabeleceu custou a liberdade que tinham de usufruir do jardim. Eles tinham direito a tudo do jardim,
E quando eles quebram os limites estabelecidos por Deus, eles perdem o direito. Quantas pessoas recebem de Deus a unção, recebem de Deus a bênção, recebem de Deus o direito de ser chamado filho de Deus, recebe de Deus a autoridade de dobrar o joelho e clamar e ver os céus abertos, resposta às orações, recebe de Deus o direito de falar em línguas estranhas, em novas línguas, recebe de Deus o direito de ter os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, recebe o direito de Deus de ter uma consciência sã e limpa, recebe o direito de Deus de olhar as pessoas nos olhos, recebe o direito de Deus de ter uma vida literalmente livre, lavada e remida no sangue de Jesus. Mas quando quebram os limites estabelecidos por Deus, perdem os direitos que foram adquiridos. Perde os direitos que foram adquiridos. Por isso considere, se Deus está falando a sua vida, aqui na frente tem lugares aqui, ó. Se Deus está falando a sua vida, considere o que Deus está falando a você. Considere o que Deus está falando. Glória a Deus. Considere. A segunda coisa aqui, irmão, que eles perderam o direito ao que possuíam. Segundo, se submeteram à escravidão dos próprios impulsos. Olha só, isso é muito sério, guarde isso. Se submeteram à escravidão dos próprios impulsos. Quando o homem e a mulher, quando eles comeram aquele fruto, tornaram-se escravos do mal. Você já pensou nisso? Quando eles não conseguiram sustentar aquele impulso que foi instigado por Satanás, eles se tornaram escravos do mal. Por quê, pastor? Porque até então eles não conheciam o mal. Eles não tinham conhecimento do mal. Lembra, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Até então, toda a experiência que ele e a mulher tinham era do bem. Eles não conheciam o mal. Não conheciam o mal. Não havia o conhecimento do mal para Adão e nem para sua mulher, até aquele momento. Tudo que eles conheciam era o bem. Eles tinham um contato pessoal com Deus. E o Senhor é a fonte primária de toda bondade. Deus, dele emana o bem. E todo contato que eles tinham era com o bem. Todo contato que eles tinham era com a luz e não com as trevas. Então se tornaram escravos do mal. Tinham contato com o bem, que era Deus. Só conheciam o bem, que era Deus. Olha que coisa linda, uma vida livre, uma vida liberta, uma vida abençoada, uma vida que tinha um contato direto com Deus, conheciam só o bem. Quando ultrapassaram o limite, tiveram contato com o mal. Até então eles só tinham contato com Deus. Salmo 25:8 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Salmo de número 100, versículo 5 diz: o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. No Salmo 136, no Salmo 136, aparece 26 vezes a expressão: a benignidade do Senhor dura para sempre, porque sua benignidade dura para sempre. Então Deus é um Deus bom, Ele é a fonte do bem. Deus é o Deus da bondade, e eles tinham contato com Deus. Mas quando eles ultrapassam o limite, quando eles rompem o limite, eles conhecem o mal, a rebelião. O homem perdeu a capacidade de ver e de fazer o bem naquele momento, e o mal começou a dominá-lo. Ali entrou o pecado, entrou a morte,
ali entrou, meu irmão, a tragédia na raça humana, resultado da decisão de colocar acima o seu desejo, acima dos limites estabelecidos por Deus. Olha que coisa tremenda. Talvez você entrou aqui e está dizendo, pastor, eu não estou suportando mais essa tentação. Deus vai lhe dar vitória essa noite. Nós vamos pedir que o Espírito do Senhor estenda a mão sobre a sua vida. Minha irmã, meu irmão, rompa com isso. Em nome de Jesus, Senhor, me lava no teu sangue essa noite. Diga, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero botar um palmo além do limite que tu tem estabelecido para a minha vida. Me cobre com a tua graça. Meu irmão, não faça isso, porque as consequências é lhe tornar escravo ou escrava desse impulso. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nessa noite diga, Deus, eu vou romper. Tu não nos dá tentação além daquela que possamos suportar. Diga, eu repreendo o diabo da minha vida hoje em nome de Jesus. Eu repreendo essa influência maligna. Eu repreendo essa voz perversa que quer me arrastar para o abismo, que quer me distanciar de Deus, que quer roubar a minha autoridade e a minha liberdade. Faça isso hoje, meu irmão. Ceia não é lugar de condenação, é lugar de renovação de propósitos. Deus te trouxe aqui para te abençoar esta noite. Quantos creem assim, diga glória a Deus. Também, quando eles romperam com os limites estabelecidos por Deus, tiveram a colheita da morte. Plantaram a desobediência e colheram a morte. A morte é o resultado da quebra dos limites estabelecidos por Deus. A pseudo-liberdade, que tantos reivindicam, tem sido um terrível precipício, sem volta. Porque a verdade, essa liberdade é uma rebelião contra os princípios estabelecidos por Deus. Meu irmão, é por isso que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado, olha a recompensa, o salário do pecado é a morte. A desobediência aos limites estabelecidos por Deus sempre resulta em perda e morte. Guarde isso. A morte é a recompensa de quem quebra os limites de Deus. O que Deus estabelece para mim e para a sua vida nunca é para te matar. Nunca é para te sufocar. Nunca é para subtrair de você, de jeito nenhum. Deus não quer restringir a nossa felicidade. Deus não se compraz com a nossa destruição. Então o que Deus estabelece, fique dentro daquilo que Ele estabelecer para você. Fique dentro daquilo. Porque do contrário, meu irmão, há uma colheita terrível e infernal. Provérbio 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Até parece legal, até parece bom, mas o Espírito Santo está dizendo, não. Se Deus está lhe falando, não faça, não se arrisque a tal. Porque muitos que tomaram essa decisão, nunca mais encontraram o caminho de volta. Nunca mais encontraram a porta de saída. Então fique debaixo da potente mão de Deus. Fique debaixo da misericórdia de Deus. Tenha cuidado com isso. Muito cuidado. Os limites estabelecidos por Deus servem para trazer benefício para a gente, para nós mesmos. Por exemplo,
O limite era uma proteção. Quando Deus disse, não coma dessa árvore, na verdade, Deus não estava subtraindo de Adão e Eva alguma coisa, não. Ele os estava protegendo. Se Adão e Eva tivessem se adequado à determinação de Deus, tinham sido poupados do quê? Vergonha. Foram expulsos do jardim. Vergonha, perda, dor e morte. Você poderia se lembrar aí de inúmeras pessoas que você viu dentro da igreja, batizado com o Espírito Santo, liberto do álcool, das drogas, do vício, estavam dentro da igreja. Pessoas amadas, respeitadas, viviam uma vida abençoada por Deus. Mas, meu irmão, não se conteram dentro do limite estabelecido por Deus. E quando Deus nos dá limite, Ele está nos protegendo. E daqui a pouco você encontra aquelas pessoas na rua, você nem conhece mais, nem parece mais aquela amada irmã que era cheia do Espírito Santo. Uma vida abençoada. Aquele amado irmão que falava com você sobre o céu, sobre a volta de Jesus, que tem interesse nas coisas de Deus, aí você o encontra completamente perdido. Você o encontra ali, e se você parar para conversar alguns momentos, você vai descobrir, você vai encontrar vergonha, você vai encontrar perdas, você vai encontrar dor naquela vida. E a Bíblia está apontando que quem morre sem Cristo não tem direito à vida eterna, mas à condenação e vergonha eterna. E é triste isso. É por isso que em 1 João 5,13 está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os mandamentos de Deus não são pesados. Aquilo que Deus nos manda fazer não são pesados. Deus não quer que ninguém aqui esteja carregando fardo, pelo contrário, Jesus já tirou o nosso fardo, não tem ninguém aqui carregando fardo. Jesus diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia! Então nós podemos servir a Deus. Renove hoje, nessa ceia, o seu compromisso com Deus. Renove hoje a sua guarda. Renove hoje sua vida. Não fique importando com a vida dos outros, não se importe com a sua. A sua está precisando de um cuidado extremo. Será que não? Então olhe para você nessa noite. Olhe para você e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu te louvo, Senhor. Eu quero me submeter à tua palavra, quero me submeter à tua vontade. Aleluia! Não deixe que a sua vontade prevaleça, porque a nossa vontade, na maioria das vezes, não são boas e ficam longe de serem perfeitas. Há muitas pessoas que deram curso à sua vontade, e se pudesse hoje passar uma borracha na vida, passaria e dizia: eu me arrependo, me arrependo, e me arrependo, e me arrependo. Então tenha cuidado. Segundo, o limite de Deus foi para a proteção. Segundo, o limite era uma chave para o propósito estabelecido. O propósito a ser estabelecido. Qual era o propósito de Deus? Quando Deus criou o homem, criou um ser que tinha inteligência, criou um ser que era a sua imagem e a sua semelhança. Não criou um semideus, nem criou um robô. Deus nem criou um semideus e nem criou um robô. Deus não criou um robô. Deus deu ao homem domínio. Olha que coisa maravilhosa. É muito triste, irmão, a gente vê pessoas dominadas por uma carteira de cigarro. É muito triste, irmão. Você vê pessoas que
tem vontade e não pode, porque não tem Jesus. Não pode. Gasta tudo que tem na porta de um bar. Sabe muitas das vezes da necessidade e do compromisso já assumido, mas não tem força para dizer aquilo não. Mas Deus não criou o homem para ser dominado, nem pelo álcool, nem pelo fumo, nem por qualquer outro tipo de coisas aí que surgem. Deus criou o homem para dominar. Deus disse, domina a terra. Deus deu autoridade ao homem. E quando Deus estabeleceu aquele limite, era uma chave para que o propósito do homem fosse cumprido. Eu domino sobre tudo nessa terra, mas há um Deus sobre mim. Há um Deus sobre mim. Há alguém superior. Há alguém a quem eu devo obediência. Há alguém a quem eu devo o temor, o amor, o respeito. Deus disse, essa é a chave. Segura aí. Não faça além daquilo que eu tenho te estabelecido. Mas o homem entregou a chave na mão do inimigo quando ultrapassou essa linha. Eclesiastes 7:29 diz assim, vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto ou perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o camarada e o capacitou para tudo, e deu-lhe autoridade. E ali era a chave, ali era o testemunho do ser humano a todas as demais criaturas, de que ele obedecia a Deus, de que ele respeitava a Deus. Como é que está o nosso testemunho de obediência a Deus? Lá na rua onde a gente mora, lá na casa onde a gente vive, lá no lugar onde a gente trabalha, lá com as pessoas que se relacionam conosco, como é que está o nosso testemunho de obediência? Há marcas dessa obediência na nossa vida, há marca desse testemunho. Se há, dê glória a Deus, agradeça a Deus por isso, aleluia. Nossa, está tão fraquinho, aleluia. E por último aqui, o limite era para impedir o homem da sua autodestruição. Quando Deus disse, não coma aqui, primeiro porque Deus estava protegendo. Segundo, porque aquilo era um propósito de Deus, onde o homem demonstraria a sua obediência a Ele. E terceiro, era para evitar a sua própria autodestruição. Adão, quando comeu aquele fruto, ele viu isso acontecer. Logo, tempos depois, ele viu isso acontecer. Seu filho mais velho, Caim, matou Abel. Por inveja, por ciúme. Ele deve ter pensado, nossa, que besteira que eu fiz. O homem começou a auto-se-destruir. Leia o livro de Gênesis. O homem começou a cair num abismo que o arrastou, alguma coisa terrível, o puxou, meu irmão, o levou para trevas tão profundas, arrastou o ser humano para um mar de lama tão terrível, uma coisa tão inexplicável, que Gênesis do capítulo 6, versículo 11 e 12 diz assim, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha que coisa terrível. O homem se autodestruindo, o homem matando o homem tirando a vida do homem. A violência encheu a terra. O versículo de número 12 diz, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha que coisa terrível. Quando Deus disse, não coma aqui, eu estou te dando um limite aqui, é porque Ele sabia o que estava falando. Ele sabe porque está te dizendo não. Ele sabe porque essa porta não abriu. Ele sabe porque não te levou por esse caminho.
Ele sabe. Ele sabe. Lá vai o homem se autodestruindo. Agora você que é crente de todo o coração, eu quero te convidar uma coisa. Você é crente, Jesus. Você tem consciência de que sua vida está debaixo do domínio, do senhorio de Cristo. Você está debaixo do senhorio de Cristo. Você tem essa consciência? Se você tem, eu vou lhe dar um minutinho, irmão. Curve a sua cabeça e adore a Deus. Você que tem consciência, não, minha vida está debaixo do senhorio de Jesus. Dê glória a Deus. Agradeça mesmo, não agradeça porque é uma coisa religiosa, não. Agradeça com a sua alma de verdade. Hoje você está aqui para renovar sua comunhão, é um culto de ceia. Vai renovar a tua comunhão, vai renovar a tua comunhão, vai renovar a tua aliança, vai profetizar dizendo que Jesus está voltando. Então, se você está debaixo do senhorio de Cristo, é crente, está ouvindo uma palavra dessa, para você considerar os limites de Deus, dê glória a Deus, dê mesmo, aleluia. Adore a Deus mesmo, meu irmão. Diga para Jesus, Senhor, não mereço, mas por uma coisa maravilhosa, inconcebível na minha inteligência, nos meus pensamentos, tu me tirastes do mundo. Irmão, isso é um privilégio, meu irmão. Tem pessoas que não consideram uma coisa tão grande como essa. Jesus nos tirou do mundo. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora nós não somos nosso, nós somos de Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Isso é maravilhoso. Gente, isso é extraordinário. Minha gente, isso é um tesouro impagável. Aleluia. Agora, se você não crê nisso, você não é crente. Se você acha que é a igreja, a religião, filho, se arrependa do seu arrependimento. Porque o seu arrependimento não valeu de nada. Agora, se você é crente, crê nisso. Sabe, tem certeza? Não, pastor, tenho certeza. Tenho certeza que Jesus perdoou os meus pecados. Eu tenho certeza que o meu nome está lá, registrado no livro da vida. Eu tenho certeza, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu ajudador, Ele é o meu Deus, aleluia. Eu sou servo de Jesus Cristo. Levante a mão, dê glória a Deus, porque isso é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Então se submeta à vontade de Deus. Se tiver alguém aqui que está dizendo, ai pastor, glória a Deus, quase que eu escorrego para fazer o que eu quero. Quase que eu escorrego para fazer minha vontade. Faça a vontade de Deus, amado. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia! Se ele diz, não Maria, Maria não vá. Fica aí, Maria. Não ultrapasse o limite, Maria. Se ele diz, não, João, não ultrapasse o limite, João. Fica aí. Fica aí. Escute a voz do Espírito Santo. Não deixe que a sua vontade prevaleça, porque eu já te falei e volto a falar. Nem sempre é boa. Está longe de ser perfeita, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus, não tenha dúvida disso. Quando você aceita os limites de Deus, se submete à vitória. Quando você aceita os limites de Deus, você está se submetendo à vitória que Ele tem para a sua vida. 1 Samuel 15:22, o profeta diz a Saul, tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e holocaustos,
em que ele se lhe obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça o que Deus tem estabelecido. Obedeça. Glória a Deus. Obedeça. Sabe, irmão, nós precisamos entender, e tem crente que fica todo doído quando Deus diz um não para ele, não é? Só aquelas pessoas que você só é legal quando concorda com tudo que ele quer, ou faz tudo que ele quer. Quando você dá um trava, não. E muitas das vezes nós nos comportamos assim com Deus, mas nós temos que entender. Eu vou te dar aqui 3 homens que receberam um não de Deus e continuaram sendo uma bênção. 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 Um teve a sua grande expectativa frustrada. Moisés. Deus disse: não entrarás na terra prometida. E era a expectativa da vida dele. E ele disse que orou ao Senhor, e o Senhor disse: olha para a resposta de Deus para Moisés: basta, não me fales mais sobre esse assunto. Será que você aguentava ouvir isso? Você tem o sonho de uma vida, o sonho de uma carreira, o sonho de um ministério. Então Deus vira para você e diz: não vai entrar. Aí você ora, e Deus diz: basta, não me fala mais sobre isso. Ah, meu Deus. Mas Moisés continuou, amando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Continuou, aleluia. Vou te dar outro. Davi foi uma questão de família. Dobrou o joelho e orou dias para que seu primeiro filho, com Betseba, vivesse. Orou, Deus não falou nada, não disse nada. Orou, e Davi era homem de oração. Era homem que tinha visto Deus responder sua oração em campos de batalha. Viu Deus responder sua oração e ele ser usado e destruir exércitos na força e no poder de Deus. E ouvindo a oração, orou, como nós ouvimos ontem aqui. E Deus falou: quando a copa das amoreiras se mover, tu vai. Muito homem que viu suas orações sendo respondidas, compôs e cantou de primeira mão o salmo mais amado, lido e cantado nessa terra, que é o Salmo 23. Saiu pela primeira vez dos lábios dele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Demonstrou ali sua confiança em Deus, porém orou. Ele ouviu, foi alguém por ali chegar, e ele olhou sorrateiramente e viu que as pessoas estavam ali. Ele disse: já sei, o menino morreu. Deus não respondeu minha oração. Se levantou, tomou um banho e foi à casa de Deus adorar ao Senhor. Levante a mão, diga glória a Deus. Deus disse não. Vou te dizer outro homem. Olha, eu falei de Moisés, ícone do Antigo Testamento, de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu vou te falar agora do apóstolo dos apóstolos, Paulo. Paulo diz que tinha um espinho na carne. Tinha um espinho na carne. E ele diz: orei por 3 vezes. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Paulo? Não retirou o espinho, não foi lá: ah, meu filho, você está orando 3 vezes, eu vou retirar o espinho. Sabe qual é a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Levante a mão e dê glória a Deus. Considere os limites de Deus para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Considere isso. Seu Deus é um Deus amoroso, é um Deus poderoso. E eu te convido, meu irmão, a você que crê, repetir comigo. Joga aqui, Leslie, 1 Coríntios 15, 57. E nós vamos encerrar. Vamos repetir isso, aleluia. É a tua vitória.
Fique na obediência, que você será guardado, abençoado, preservado. Você vai ter vitória para a sua vida. Fique na obediência. Quantos dizem glória a Deus? Vamos repetir? Mas que nos dá por nosso 1 Coríntios, novamente, mas por nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a mão e dê glória a Deus. Considere os limites de Deus. Quantos dizem amém?